Fechou? Fechou. Vamos falar um pouquinho então de crase. Vamos lá, meu querido aluno, minha querida aluna, você já estudou isso, você sabe isso, tá? Mas vamos lá, vamos resgatar um pouquinho esse cara aqui, tá? Esse cara aqui pode ser evidente, né? Uma flexão do verbo haver no sentido de existir. Claro que pode, né? Pode ser. Então, quando eu digo assim, há 200 alunos aqui. Há 200 alunos aqui. Esse A aqui é do verbo haver no sentido de existir, né? Tá? Existem 200 alunos aqui. Há 200 alunos aqui. Dani, por que que ele fica no singular? Porque o verbo haver no sentido de existir fica sempre, 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 sempre no singular. Ok? Muito bem. Mas, esse azinho aqui também pode estar relacionado a tempo. E aí a gente chama ele de tempo decorrido. Decorrido, né? No sentido de, olha só, o show acabou. O show acabou há 2 horas. Então a gente está falando de uma relação de tempo, obviamente tempo pretérito, ó, gente. Passado, tá? Então, esse azinho vai ser o azinho com H, tá bom? Uma observação importante, vamos colocar aqui, olha só. Tome cuidado que esse carinha aqui, o azinho, sem crase, sem nada, ele também pode estar relacionado a tempo. Só que quando ele está relacionado a tempo, esse tempo é do presente para o futuro, principalmente esse cara aqui, tá? Como assim, Dani? Vamos lá. Se agora a frase fosse assim, ó, o show terminará. O show terminará daqui 2 horas. 2 horas. E agora, esse A aqui é com H negativo. É esse Azinho aqui, ó. Por quê? Porque eu estou falando de tempo futuro. Como é que eu sei disso, Dani? Pelo tempo verbal aqui, ó. Terminará. Terminará é futuro. Tá, gente? Então, tomem cuidado, por favor, tá? O show terminará daqui a 2 horas. Ok? Muito bem. E a crase, Dani? Bom, vamos relembrar a crase rapidinho? Vamos colocar aqui, ó, do ladinho. Tá? Claro que a gente sabe, né, que pode ser o a qual craseado, pode ser o aquela craseado, mas vamos relembrar o caso mais comum. Qual é o caso mais comum, meu querido aluno? É esse aqui, né? Olha só. Vamos lá. Deixa eu desenhar aqui agora, que fica mais legal. Ó, lembra que o azinho craseado nada mais é do que a união. Vamos pegar aqui uma outra cor, vamos pegar um vermelhinho. A união do azinho preposição mais o azinho artigo feminino. Por isso que, né, como regra geral, nós utilizamos crase diante de substantivos femininos. Por quê? Porque o azinho artigo, né, só pode vir diante de um termo feminino. Não posso pegar e falar a menino. Claro que não. Por isso que não se utiliza a crase diante de substantivos masculinos. Porque o substantivo masculino não admite o artigo a, tá? Mas a coisa mais importante eu já falei para vocês e vou reforçar. Gente, para eu pensar na possibilidade de utilização de crase, eu tenho que pensar na preposição a. Se não houver a possibilidade de utilização da preposição a, porque isso aqui também é uma questão de regência, tá? Se não houver essa possibilidade, esquece a crase, ok? Então, vamos lá para o nosso texto. Nosso texto, as lacunas do 4º parágrafo. Então, vamos para o 4º parágrafo. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4º parágrafo. Na teoria, está aqui, ó. Então, vamos ver as lacunas. Olha só. O último pico epidêmico de coqueluche ocorreu há 1 década. Ocorreu. Pretérito. Ó, gente, ocorreu há 1 década. Está falando de tempo, no caso, tempo passado, azinho com H. Tá bom? Fechou?
Dani, não poderia crase de forma alguma aqui, de forma alguma, né, gente? Primeiro, pelo verbo, que não pede a preposição a. Segundo, porque tu tens aqui um artigo indefinido, né? A gente nunca vai utilizar a crase diante de artigo indefinido. Nunca, 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 tá? Então não pode. Depois, o número de casos confirmados variou entre tarará e tarará a partir de, ó, a partir de. Te pergunto, partir é um substantivo feminino? Não, então não vai crase. Deu? Simples assim, tá? Agora, associada à pandemia de Covid-19. Opa, aquilo que é associado a algo. Ou porque não a alguém, né? Então, esse azinho aqui é uma preposição. Pandemia é um substantivo feminino. Vai pedir o artigo a. Da união da preposição a mais o artigo a, surge quem? O azinho craseado. Associada à pandemia de Covid-19. Dani, eu posso fazer aquele macete de tirar o termo feminino e colocar o masculino? Pode. Lembra que daí se eu tiro o feminino e coloco um masculino aqui, o azinho tem que se transformar em ao. Se ele se transformar em ao, vai crase, tá? Então, quando eu digo assim, ó, vamos lá, tira pandemia e coloca problema. Ó, importante caso de doença, da doença associada ao problema da Covid-19. Beleza, tá ali, o A se transformou em ao, tá bom? Fechou? Muito bem, portanto, aqui, vamos ver qual é o gabarito. Letra C de Canadá confere, de fato, o nosso gabarito. Tá bom, gente? Tranquilo?